Bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma mesa da Mostra Literária de Conselheiro Lafayette. Essa reunião está sendo gravada, essa mesa está sendo gravada, tá? Ela vai ser disponibilizada depois lá no meu canal no YouTube e nas redes da Moliette. Então, quem ficar aqui já concorda com o uso da imagem nesses canais de divulgação, tá bem? Quero agradecer a Moliette que me chamou para participar mais um ano. Olha, Ramon, meu amigo. Quero agradecer a Moliette mais uma vez, acho que é o terceiro ano que eu participo, é uma mostra que acontece lá em Minas, mas eu dou um jeitinho de também aparecer e vou trazendo as amigas, né, Mari? Mari veio ano passado, já participou esse ano com tudo, e a mostra está bem bonita, tem muita coisa interessante lá no Instagram, recomendo que todo mundo que ainda não segue a Moliette siga para ter acesso às outras lives que já aconteceram, às outras mesas, além da programação que está rolando lá na cidade de Conselheiro Lafayette. A gente encerra os eventos online, né, da mostra que estão acontecendo, com bastante diversidade, gente de todo lado do país, escritor de todas as regiões. Então, muito obrigado, quero agradecer Cris, Olivia, Leila, que aceitaram o meu convite para a gente fazer esse bate-papo. Gosto sempre de... Ano passado a gente fez um bate-papo com a Mari, né, Mari? Eu sempre estou tentando, assim, trazer as amigas, para as amigas virem conversar e enfim, com poder falar um pouco mais das suas escritas e do seu trabalho para cada vez mais pessoas. Bem, quando eu fui convidada para fazer uma mediação, a Moliette me deixou muito livre para escolher o tema, e eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa que estou o tempo todo, o dia inteiro, todo dia, envolvida com literatura, faz parte do meu trabalho, é também o meu prazer, o meu hobby, então, assim, para mim, literatura e cotidiano é uma coisa quase que simbiótica, as coisas caminham juntas, mas nem para todo mundo, assim, as pessoas, elas têm diferentes formas de encararem, né, como a literatura está dentro do seu cotidiano. Então, às vezes a gente pensa na literatura como uma coisa sempre muito sacralizada, né? O livro, a leitura, quem lê, quem escreve, e eu milito, assim, por uma literatura mais perto de todo mundo, mais perto das coisas, mais no dia a dia, mais nas placas, nos carros, mais em todo lugar. Eu acho que a gente precisa tornar a literatura uma coisa acessível, uma coisa comum, uma coisa ordinária, como é o Netflix, como é o podcast, né, e trazer isso. Então, eu trouxe 3 escritoras para conversar sobre o tema aqui hoje, e a minha primeira pergunta já vai nesse sentido. Eu queria saber, quando a gente está falando de cotidiano, quando a gente está falando de dia a dia, eu gostaria que vocês passassem, contassem para quem está aqui assistindo a gente agora, para quem vai assistir a gravação, como que o cotidiano, né, como o que está em volta inspira, provoca vocês a produzirem todo dia. Né? Eu sei que cada uma aqui tem uma atuação diferente, eu acho que é também por isso que eu quis trazer vocês assim. Olivia, sei que já tem um livro de poesia publicado, está com outro aí no prelo, mas a Olivia escreve coluna. Eu conheci a Olivia escrevendo colunas de filme, sobre filme, ela interpretando, fazendo uma interpretação de filmes, foram as primeiras crônicas da Olivia que eu li, e a Olivia, ela, né, uma cronista, assim, muito perspicaz, e depois eu comecei a acompanhar o trabalho da Leila com a newsletter que ela tem lá no Substack, e a Leila, ela fala uma coisa muito interessante, que é aquilo que é extraordinário, mas que também é ordinário, que às vezes a gente não consegue enxergar, né, onde que está a linha que separa dos dois. A Cris também conheço por causa das colunas lá no blog da Sansara, né, Cris? E a Cris já tem uma pegada, assim, que ela traz sempre uma perspectiva mais ensaística, assim, né? Ela, não sei se é por causa da academia, Cris da aula. Então, eu queria que vocês contassem pra gente. Eu vou chamar vocês aqui na ordem que eu propus, tá? E aí vocês contem pra gente também como isso está encaixado, como esse cotidiano, como o que está acontecendo no dia a dia em volta de vocês interfere nessa produção e no que vocês fazem. Eu vou pedir para abrir hoje com a Cris. Cris, pode se apresentar, Cris? E aí, fala para a gente um pouquinho, Cris. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Boa tarde, pessoal. Nossa, que alegria estar aqui, Monique.
acompanhada da Olivia e da Leila. A Olivia é minha é, companheira aí de coluna, né, na Sansara, no A blog. Sansara. Isso. E a Monique, assim, né, Monique, que falar de você, né? A Monique é um imã, eu acho, assim, né? Aham. A gente Ela é o hub. Gente, aí ela me chamou, eu falei, ai, Monique, mas pô, eu nem sou cronista, eu nem me considero cronista, eu não sei, será que posso contribuir? Não, Cris, vamos, acho que seu trabalho da coluna e tal, e quero chamar gente diferente para participar, então, assim, muito obrigada, Monique, assim, acho que só destacar, assim, já a tua generosidade, que eu acho um negócio, assim, de outro mundo, então, muito obrigada mesmo pelo convite e por você ser essa pessoa que realmente abraça, assim, né, todo mundo que chega, né, então é uma alegria estar aqui hoje para falar um pouquinho desse tema né, da literatura e do cotidiano. E, bom, eu assim, tentar, né, ensaiar aqui uma reflexão para começar e passar para as meninas, né, mas eu acho que, para mim, assim, passa muito, sim, isso que você falou, né, eu sou professora no Instituto Federal aqui de Santa Catarina, eu estou falando de Florianópolis, eu sou aqui de Santa Catarina, moro em Florianópolis já há uns 20 anos, e e sou professora, então, assim, tenho uma trajetória acadêmica que eu acho que acaba influenciando muito na minha produção literária, né, na coluna que eu tenho assinado. Agora já fez um ano, né, Olivia? Meu Deus, o tempo voa. Então, eu propus, né, a Michelle é outra pessoa, assim, né, vamos só celebrar Michelle Fernandes aqui também, né, que toca a Editora Sansara, o blog, e que é outra pessoa, assim, de uma generosidade incrível. E então, quando a Michelle abriu essa chamada para colunistas, eu pensei, já tinha essa inquietação, né, relacionada à leitura de clássicas, que é a minha coluna, né, Por que ler as clássicas, e que veio muito numa influência da minha vivência mesmo, né, acadêmica, tanto já como professora há mais tempo. Eu não sou professora da área de literatura, trabalho com formação de professores, mas acabei voltando para a faculdade depois de muito tempo para fazer letras, aqui na Universidade Federal, e uma das referências que a gente lê é o Italo Calvino, né, Porque ler os clássicos. E aí eu falei, poxa, é um livro que tem mais de 30 ou 40 ensaios, todos sobre obras escritas por homens, né? Maravilhosas, obras que a gente precisa conhecer também, mas por que não conhecer também as obras escritas por mulheres, né? Então essa que foi a inquietação, assim, que eu já tinha, e aí quando a Michelle abriu a chamada para as colunas, para coluna, né, para colunistas, eu propus, então, a coluna do Por que ler as clássicas, e aí eu acho que entra muito, assim, nessa discussão, né, da literatura e do cotidiano, que para mim a inspiração, tanto como leitora e como escritora, e também estudiosa, né, de certa forma, da literatura, eu acho que são esses encontros, né, os encontros que a gente vai construindo no caminhar, assim, né, o encontro com Monique, com Michele e as outras colunistas, os encontros nos meus espaços de formação também, e e eu acho que os coletivos, né, o Escreviventes, né, o Leia Mulheres, então o Leia Mulheres é uma grande inspiração também para o meu trabalho nesse sentido, né, muitas das autoras que eu trago para a coluna, eu conheci por meio desses coletivos, né, do Leia e Escreviventes, dentre outros. Então eu acho que tanto para a leitura quanto para a escrita, né, essa minha relação da literatura no meu cotidiano passa muito por esses encontros, né, então assim, é daí que eu acho que surgem as ideias, e daí que surgem as inquietações, né, que vai depois passar pela palavra e pela forma e tudo mais, assim. Então, e uma outra questão também, só para fechar essa primeira questão, eu acho que o próprio incentivo desses coletivos, né, das chamadas, para mim funciona muito assim. Então, assim, como foi com a coluna, né, de ter uma chamada que te chama para ação, né? Sempre as mulheres, né, esses grupos maravilhosos de mulheres, mas a própria Sansara também, com as suas chamadas, né, que lança ali um desafio mensal, ou antes era um pouco mais, acho que era todos os meses, agora está um pouquinho mais espaçado com o trabalho da editora também, mas eu acho que ter esse incentivo, como a gente vive muito na correria, né, com, enfim, toda a minha atuação de professora e muitas escritoras que a gente conhece, tem a escrita, mas tem também outra atividade profissional, né, então, eu acho que ter o incentivo desses coletivos nas chamadas, né, a própria chamada do Escreviventes também, onde o Tudo que Não Salvamos, dá esse incentivo para a gente se organizar também e conseguir ainda mais inserir, né, a escrita no nosso cotidiano, então
Eu acho que é isso, assim, é celebrar esses coletivos, né, esses espaços de construção mesmo, conjunta, né, entre as mulheres e, enfim, escritores de forma geral, mas principalmente escritoras, que eu acho que é de um valor, assim, que não dá nem para mensurar, né. Acho que é um pouco isso, Monique, não sei se... Ai, que ótimo. Inclusive, eu queria rapidinho comentar desse do Tudo Que Não Salvamos, né? Que é uma coletânea que, para quem ainda não conhece, está disponível na Amazon, né? É um e-book do Coletivo Escreviventes, e ele é um exemplo, né, de como as escritoras tentam abraçar a literatura no dia a dia, né? Como elas tentam fazer esse casamento. Ano passado a gente viveu as tragédias das enchentes no Rio Grande do Sul, e toda aquela comoção foi convertida em texto e gerou essa coletânea. Então, assim, como a gente tenta realmente beber de todas as fontes, né? Inclusive ressignificando tragédias, né? Então, essa coletânea, para quem não conhece, recomendo muito que leiam. Tem textos também muito plurais, muito diversos. É muito legal, Cris. E você, Leila, conta pra gente como é que o cotidiano aí tá na sua escrita, no seu dia a dia, nos seus projetos. Boa tarde, gente. Para mim, é uma questão de... Bom, eu escrevo, né, na newsletter sobre o meu processo de escrita, então é uma coisa simbiótica, né? Como você falou, que você também vive isso, né? Eu trabalho com a escrita e a escrita alimenta esse meu tema. E para mim é uma questão de estar muito atenta naquilo que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, mas levemente distraída. Porque é nessa hora da distração que eu falo, nossa, essa coisa banal aqui, essa história, isso que eu estou pensando, às vezes, quando eu vou tentar explicar o que eu estou vivendo assim para mim mesma, eu gravo muito áudio para mim mesma, assim, para tentar explicar alguma coisa. Essa distração é o que chama atenção, né? E a Cris falou do encontro. O objetivo da minha newsletter é justamente compartilhar essas distrações ali no meu cotidiano, para eu saber que eu não estou sozinha. Então, cada edição da newsletter é como se eu jogasse ali uma mensagem numa garrafa, esperando ouvir eu também, comigo também é assim. Então, para mim, essa escrita no cotidiano, ela tem essa coisa quase da salvação, assim, de, nossa, eu descobri uma coisa, eu preciso contar para todo mundo. Inclusive, quem lê a minha newsletter, eu recomendo que depois de um tempo leia no próprio Substack, porque o que chega no e-mail geralmente vai ter algum erro de ortografia, porque quando eu termino, eu tô tão... Nossa, que bom que eu consegui explicar isso, eu preciso contar para todo mundo que eu raramente reviso os textos. Ai, a revisora que mora em mim aqui, ó. Dá até uma periclitância. Brincadeira. Mas a newsletter, o legal é isso, né? Essa coisa mais instantânea, mais assim, né? Toma lá da cá, né? Mandar e receber o retorno. Acho que eu vou puxar até um gancho com isso que você falou para a nossa próxima pergunta, mas você já concluiu, Leila? Eu achei interessante você falar do miúdo, né? Daquilo que está escondidinho, assim, quando você distraiu e, opa, isso aqui dá texto. E para você, Olivia? Olivia, eu quero que a Olivia conte para a gente também da sua perspectiva de como que isso está no seu dia a dia, de como que você deixa a literatura se infiltrar no seu cotidiano, nos seus projetos do cotidiano. Então, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Primeiro eu quero agradecer o convite, tudo que Monique me chama, eu vou, porque eu sei que é coisa boa. E fiquei muito feliz, e eu fiquei duplamente feliz pela temática, eu aceitaria, né, de qualquer forma, mas a temática me deixou especialmente muito feliz, porque assim, a minha história de vida mesmo, como pessoa e depois, né, como escritora, ela está muito ligada à crônica, porque eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e 11 em cada 10 aspirantes a escritores em Cachoeiro de Itapemirim escrevem crônicas, né? Por ser a cidade de Rubem Braga, né? Então, quando o Monique falou assim sobre a literatura, e ela disse nas placas, eu falei assim, eu tenho que compartilhar que na minha cidade
tem placas de uma série chamada O Olhar do Braga sobre a cidade. Então, tem passagens das crônicas de Rubem Braga em placas falando sobre aquele local. Então, tem a placa na casa dele, que era biblioteca pública, mas virou um museu. E tem na ponte, o trecho que fala da ponte, perto de onde tinha o cajueiro, falando do cajueiro. Então, na Praça Central, então, em vários pontos da cidade, assim, ainda muito restrito ao centro, porque é a cidade que Rubem Braga conheceu, né? A cidade cresceu muito. Então, ele cita pontos muito, né, assim, da Cachoeira Antiga, digamos assim, né? Então, para mim, foi uma alegria, porque eu comecei a gostar de ler através das crônicas do Rubem Braga, que eu comecei a ler criança, assim, porque é comum, a escola fala, é uma personalidade da cidade. A Bienal literária da cidade se chama Bienal Rubem Braga. Então, quando eu vi aquele convite, eu fiquei muito feliz, assim. É um estilo que eu sou apaixonada, eu gosto muito de ler, e também instintivamente assim flui. É o que flui para eu escrever, eu gosto muito. E o que eu gosto, as crônicas do Rubem Braga que eu mais gosto, que sempre me encantaram mais, são essas que parecem de coisas banais, triviais, comuns. Porque o Rubem Braga tem uma obra muito extensa e cronista de guerra, cronista político, e vários caminhos ele seguiu. Mas as que me encantavam, lógico, as que falavam sobre cachoeira, né, que é uma identificação instantânea, mas principalmente as de coisas que você fala, como ele conseguiu tirar uma crônica tão bonita de algo tão simples, tão banal, tão pequeno. E essas sempre foram as que mais me encantaram. Então, eu acho que assim, o peso da obra do Rubem Braga na minha vida, né, não é nem só como escritora, mas eu acho que moldou muito a minha forma de olhar para a minha cidade também. Né? Eu, quando era criança, achava a coisa mais maravilhosa do mundo ler uma crônica que tinha o nome da minha cidade no livro, porque eu achava aquilo, né? Eu ser criança, eu falava tanta cidade no mundo, eu fui nascer na cidade que está escrito no livro. Eu achava fantástico. Mas eu acho que eu carrego isso, essa tentativa mínima, né? É igual uma formiguinha cavando com uma colherzinha de papel, como eu admiro o Rubem Braga como cronista. Eu gosto muito do quanto ele consegue extrair do banal algo que é universal, sabe? Então, eu acho que isso é algo que eu persigo, é algo que eu tento fazer, né? Uma das crônicas dele que mais me inspiram, assim, em forma, em trajeto, de como ele retrata, como ele recebeu a notícia por carta da irmã dele de que o cajueiro do quintal dele tinha tombado numa ventania, e você lê uma crônica sobre tempo, sobre família, sobre gerações de família, sobre estar longe de casa, sobre crescer, sobre deixar a sua cidade natal. Então, para mim, assim, no meu cotidiano, o que me chama atenção, o detalhe que me chama atenção para escrever é o quanto daquele detalhe eu consigo extrair algo universal. Como eu posso partir de algo pequeno, mas que não é só sobre um cajueiro, mas é sobre aquilo que eu posso extrair daquilo ali, e que a pessoa que nunca viu cajueiro como eu, nunca viu um pé de caju, mas vai me tocar de alguma forma, assim. Então, a crônica, para mim, ela até, durante bastante tempo, foi considerada um gênero literário menor, né, até por ter mais proximidade com o jornalismo do que com o conto, por exemplo. Então, assim, deixando essas questões teóricas, assim, né, sobressaírem sobre como a crônica, ela foi o que talvez você mencionou hoje, ela foi num momento o que a newsletter pode ser hoje, né? Aquilo escrito num momento, num texto que ia para o jornal, que acabava sendo um texto que no dia seguinte poderia se tornar irrelevante, né? Ele não era, a crônica foi para livros com coletâneas, mas o habitat dela é o jornal, e mesmo assim se tornar algo que pode ser relido 50 anos depois e ainda está passando emoções e tocando as pessoas com aquilo, né? Então, eu acho que, para mim, o que eu tento é trazer isso, de que detalhe, de que coisa pequena eu consigo extrair algo que vai ficar e pode transcender, né? Tocar mais gente, ser mais universal. Que lindo isso, Lívia. Você sabe que eu sou louca para conhecer cachoeiro por causa sua, né? Mas agora também fiquei curiosa para ver as placas do Rubem Braga.
Também Quando já eu passar na rua, eu vou tirar umas fotos, aí eu mando nos grupos para você ver. Chama O Olhar do Braga sobre a Cidade. É muito bonito. Que coisa linda, né? Que forma bonita de inserir, né? A literatura no dia a dia das pessoas. Você está passando por um lugar e tem ali um trecho. Mas, assim, eu queria... Veio chegando mais gente aqui, né? Fui abrindo, eu queria dizer assim, que lá para o finalzinho eu vou abrir para perguntas, tá bom? Então, anotem aí, tá? Para quem quiser, de repente, fazer alguma pergunta para alguma das autoras, em algum momento eu vou esperar que vocês participem também dessa troca nossa aqui, tá bem? Acho que eu não tinha dado esse recadinho, falhou. Mas assim, né, agora, o que eu ia falar desse imediato, né, que a Leila trouxe falando da newsletter, e aí falando dessa sua impressão da crônica, é que tudo bem, então, assim, são textos que a gente escreve apegados à realidade, né, mas a ficção, né, ela tem uma função também de entreter e de fazer as pessoas refletirem sobre outras coisas, e eu pensei assim, né, aconteceu um debate aí esquisito esses dias, né, eu digo que para mim é uma polêmica, assim, vazia, mas é polêmica, então a gente quer bater, né, sobre o que é literatura, o que não é literatura é forma, literatura não é conteúdo, né, e fiquei pensando, e uma crítica, né, aos textos que hoje, assim, de certa forma, refletem o dia a dia, né, isso reflete o dia a dia, então isso não é ficção, não é literatura, enfim. Eu queria saber de vocês como é que fica isso no fazer literário para vocês? O que vocês escrevem, eles é reflexo ou é reinterpretação, né? Porque é um pouco disso. Quando você fala, Leila, de pegar o miúdo, quando você fala, Olivia, de trazer do cotidiano o caju que cai, o cajueiro cai, e aí, de repente, o cajueiro que faz a gente pensar na nossa família, na nossa vida, na nossa casa, né? Então, assim, é uma forma da gente repensar, né? Da gente dar um outro contexto para aquilo que parecia só uma árvore. Assim como a Cris, né? Ela olhou lá no livro e no livro só tinha homens. E ela falou, mas quem vai falar sobre os clássicos escritos pelas mulheres, né? Então, é uma forma de reinventar de certa forma, né? Eu fico pensando assim, que nos textos de vocês, no que vocês estão me passando, de certa forma vocês reinventam aquilo que está no cotidiano, né? Não é só um reflexo, é também uma reinvenção, né? E por isso é literatura, porque existe ali uma manipulação daquilo que está no campo do real, né? Então eu queria saber, e para vocês, é isso? Como é que funciona? Vocês querem reinventar? Vocês querem refletir? Como é que vocês produzem a literatura a partir da realidade? Leila, você pode começar a responder, porque eu falei um pouquinho da newsletter, né? Claro. Para mim, sabe quando você vive uma história muito engraçada ou muito interessante, e aí você vai contar para outra pessoa que está num outro círculo de amigos ou que não participou daquela viagem, não estava ali, e você nota na cara da pessoa que aquela história não faz o menor sentido? Para mim, é essa diferença entre a literatura refletir a realidade ou recriar a realidade. Porque eu gosto muito de causo, de prosa, né? Eu acho que o meu primeiro contato em estar atenta a essas coisas da realidade vem da minha família. Nós somos ótimos contadores de história. Eu começo uma história, eu jogo o gancho para minha irmã completar, e às vezes aquela coisa mínima que aconteceu de uma ida no supermercado é a história favorita da família, as crianças gargalham, porque a gente consegue transformar aquela banalidade em uma coisa que vai atender o público da minha família. Mas se eu for contar em outro ciclo, eu vou ter que adaptar a linguagem. Isso no causo, né, na história oral. Na literatura, vai muito... Eu me identifiquei muito com a fala da Olivia ali, de transformar o banal em universal. E aí é que entra o trabalho para mim, aí é que entra o trabalho da forma, do texto, de você pegar aquele fragmento da realidade e conseguir criar num universo tão conciso que é o universo da crônica,
um mundo em que o leitor consiga entrar e participar daquele mesmo grupo, daquela mesma sensação para a história ser engraçada, interessante ou triste, como foi para você que viveu aquilo ou para você que criou aquele universo e quer compartilhar com alguém. Então, para mim, a literatura e as outras artes, elas são capazes, sim, de recriar a realidade, mas eu acho que elas conseguem recriar a realidade de um jeito mais real do que a própria realidade. Por exemplo, se a gente observa numa praça de alimentação, numa fila de um shopping, um casal que nitidamente está no primeiro encontro. A realidade só mostra aquelas duas pessoas ali, meio tímidas, tentando se aproximar, e a literatura é capaz de descrever mão fria, é uma música que tocou no fundo e a pessoa sentiu que era um sinal. Todo esse universo subjetivo do personagem e das emoções, que a realidade não traz, mas a literatura é capaz de criar melhor ainda do que viver a realidade, eu acho, né? Nossa, demais, adorei. Eu acho que você tem razão. Eu acho que tem uma coisa do sensorial, né, que está no texto, né, que você pode estar descrevendo uma cena ali que tá para todo mundo ver, né? Mas o texto ele vai ampliar a dimensão da compreensão daquilo que está acontecendo. E nossa, deve ser muito legal sentar lá para almoçar de domingo com a sua família. Queria ouvir essas conversas, hein? Olha só. Olivia, conta pra gente da sua perspectiva, como é que recria ou reflete o cotidiano nos seus textos e na sua literatura, por favor. Então, para mim, na minha visão, só é possível recriar. Eu assim, quando você passou para a gente essas questões, para a gente refletir, pensar sobre, é subjetivo, né? Então, assim, tem até uma questão que é sempre colocada em debate sobre vários outros assuntos. Se 10 escritores estiverem numa sala observando a mesma cena, você vai ter 10 histórias diferentes. E todas elas vão estar muito mais. A gente vê o que a gente é, o reflexo do que a gente é, né? Isso como ser humano, né? Não como escritor, mas como ser humano. Então, para mim, é sempre uma recriação, assim. Eu não sei... Até há um debate sobre a questão do jornalismo, se existe jornalismo imparcial, e muitos jornalistas afirmam assim, gente, não dá, somos seres humanos. Existe um trabalho imparcial, mas tal veículo tem viés, mas qual não tem? Sempre vai existir um viés. Então, e o jornalismo tem um compromisso com os fatos, né? Que já não é o caso da literatura. Para mim, é uma coisa que é uma construção sempre subjetiva, porque vai partir do que o que o escritor viu, né? E principalmente do que ele quer alcançar com a forma com que ele começou a contar determinada história, né? E para mim, essa coisa de refletir, eu não sei se talvez seja a minha visão, né? Se talvez algum escritor tenha que é possível e vai ter os motivos dele, vai ver dessa forma, mas para mim, na minha escrita, na minha construção, não vejo essa possibilidade, porque a partir do momento que eu começo, só o fato de você escolher por onde começar uma história, né? A primeira frase, a primeira palavra que você escreve, né? Eu sou uma pessoa que tem muito tendência à escavação das coisas, então, puxando o exemplo da Leila, se eu visse essa cena, com certeza eu queria começar a história com a menina criança. Até eu sou muito arqueológica, eu acho, então eu sempre ia querendo, tipo assim, não, isso daí que eu tô vendo é o ponto de chegada, o que veio antes, eu sou mais arqueológica do que futurista, digamos assim, né? Então, mas isso sou eu, né? Então, um outro escritor observando a mesma cena provavelmente ia querer descrever a atração ou né, alguma coisa mais sensorial. Então, assim, para mim, nessa questão, eu penso que colocou a mão na caneta aqui, fazendo uma referência muito antiga, sentou para digitar, já é o seu olhar, já é uma recriação a partir daquilo que e eu acho que é uma marca que a gente está meio que fadado a carregar, porque a gente só tem a nossa visão. Ela sempre vai ser um recorte, né?
talvez você faça esse experimento, coloque 10 escritores observando um mesmo casal, e quando você vê o resultado final, um vai sair com um texto que nem menciona o casal, porque ele estava prestando atenção e o que tocou ele foi outra coisa, né? Uma coisa que foge ao controle, né? E eu acho que a beleza é essa, é você encontrar nos textos aquilo que você nunca veria, porque você está sempre lendo algo que foi escolhido de ser contado por um ponto de vista completamente diferente. É muito legal, eu gosto muito quando as ideias convergem, eu gosto de encontrar na literatura coisas que eu falo, putz, isso aqui sou eu, né? Aquele devaneio arrogante leitor que a gente tem, né? Ah, meu Deus, é minha cara, isso aqui sou eu. A gente quer se ver, mas também eu gosto muito e tenho gostado cada vez mais de ser confrontada com coisas que eu absolutamente nunca pensaria ou nunca prestaria atenção. Então, para mim, é o recriar, assim, né? Não há outra possibilidade, da forma como eu vejo. Demais, Lívia. Acho que a gente sempre se coloca, né? Tem os textos que a gente pensa mesmo. Isso aqui escreveu para mim, né? Acho que algum momento assim, vai chegar lá nela. E acho interessante também você. Acho que vai também. Vou puxar disso que você falou, vou puxar um gancho para a minha pergunta que vem a seguir, que é o leitor nisso tudo, né? Mas antes eu quero ouvir a Cris, né? Que a Cris traga para a gente essa percepção dela, né? Sobre quando a gente usa o cotidiano no nosso texto, a gente está fazendo reflexo, está recriando, como é que isso interfere na nossa produção, né? Conta pra gente, Cris. Eu acho que as meninas já falaram assim muito bem, né? Eu me sinto bem contemplada assim com as falas da Leila e da Olivia. Mas acho que o que a Olivia estava falando, né, dessa recriação, né? Eu acho que eu concordo, assim, acho que necessariamente é um trabalho de recriação. E talvez a gente possa falar de reflexo no sentido de fazer refletir mesmo, assim, né? Então, eu acho que a literatura contemporânea, é claro, né? Aí eu escrevo sobre clássicas, né? Mas sou também uma apaixonada pela literatura contemporânea, e eu acho que cada vez mais, assim, a gente tem uma literatura que é tão fundamental para a gente refletir, né? A nossa sociedade, as grandes questões, eu acho que... E aí a gente vai ter também obras que são de não ficção, mas que tem, assim, uma escrita né, que também é literária. Não sei, eu fico pensando, por exemplo, nas obras de Djamila Ribeiro, né, que vai falar assim, olha, deu, sabe, vocês precisam ler sobre racismo estrutural, todo mundo tem que ler sobre isso, e não dá mais para a gente, né, ignorar as grandes questões, né, do nosso país, da nossa sociedade, enfim, do ser humano, né, em sociedade. Mas eu acho que assim é muito esse lugar da recriação mesmo, e a importância da literatura nessa relação com o cotidiano para a criação de mundos mesmo, né? Projetar mundos. Eu acho que em tempos assim que a gente corre tanto risco de uma superficialidade, assim, né? De relações tão rápidas, leituras tão rápidas, né? A coisa tudo num ritmo que a gente não consegue acompanhar, né? E muito conteúdo o tempo todo. Eu acho que a literatura dá esse respiro, assim, de permitir que a gente olhe para o nosso cotidiano e consiga vislumbrar em experiências que são muito particulares, né? Porque, como a Olivia falou, é o olhar de quem escreveu, né? Mas permite que a gente faça esse exercício de empatia, assim, né? E de projetar mundos mais justos, né? Melhores, enfim, né? Mais colaborativos, assim. Acho que é isso, não sei, mas acho que é muito nesse lugar da recriação mesmo, né? Em qualquer tipo de texto literário, né? Na crônica, na coluna, nos contos. Eu acho que assim, mesmo na minha escrita de contos, né? Que é o que eu tenho publicado na literatura mais ficcional, o meu cotidiano, a minha vivência está ali, assim, acho que as nossas grandes questões, né? Coisas que marcaram muito, né? A minha escrita tem muito do luto, o luto né, que eu vivi e ainda vivo pela perda da minha irmã muito jovem. Então, assim, vai estar ali, né? E aí a gente encontra formas de colocar isso em texto para que também, né, para compartilhar com o mundo. Eu acho, a gente quer compartilhar, né, as coisas que tanto
inquietam e que nos tocam assim de uma forma que às vezes a gente não sabe nem como processar, e aí o texto e a literatura vem também como esse salva-vidas, assim, né, para poder se comunicar e comunicar com o mundo essas nossas percepções, assim, mas acho que é isso. Não sei se respondi, Monique, fiquei aqui viajando. Não, acho que você respondeu, sim. Eu acho que você respondeu porque você traz isso de assim de elaboração, né? De elaboração. Como é que eu uso o que está acontecendo para elaborar algo que está dentro de mim, né? Algo que não está acessível para outras pessoas, né? A partir do que eu estou vendo, a partir do que está acontecendo, não só comigo, mas ao meu redor, né? E aí e eu acho interessante porque tanto, assim, especialmente o que você e a Olivia falaram, fazem um gancho para o que vem a seguir na minha pergunta, que é a gente colocar o leitor nessa equação, né? Porque, inclusive, agradeço a Rita Manzano, também está aqui hoje com a gente. Hoje de manhã, ela mandou um texto assim lá num grupo e eu queria refletir sobre ele, gente, o que vocês acham? E eu fiquei lendo, e numa passagem desse texto, um texto de uma crítica literária, nem é sobre o nosso tema aqui, mas num pedaço do texto ela fala de uma figura que ela fala do leitor ingênuo, né, que é uma espécie assim, que o leitor ingênuo, ele busca o espelho dele, né, ele lê não para elevação, né? E eu não acho que ninguém tem que ler para se elevar, mas enfim, ele não lê para a fruição artística do livro, mas ele lê para se encontrar, para ter espelho. E o escritor, antes de tudo e antes de qualquer coisa, ele precisa ser um leitor, né? Faz parte do ofício ler primeiro, né? Ler para poder interpretar, ler para poder reproduzir, ler para poder fazer diferente, né? Ler está no cerne do nosso ofício. E fiquei pensando nessa figura do leitor ingênuo, fiquei pensando no que viria de resposta de vocês, e fiquei pensando nisso. Quando o leitor hoje, quando ele pega seu texto, quando ele mergulha ali, você acha que ele está procurando um espelho, né, do que ele é? Isso aqui, como a gente brincou, né, esse texto é para mim, e aí ele só busca ler textos assim, ou ele busca uma fuga, né, ele busca se repensar, ele busca pensar uma coisa que ele não estava pensando e que só vai existir a partir da provocação que vocês fizeram. Então, assim, eu tenho certeza que vocês já trocaram com alguns leitores de vocês, né, mas também são leitoras, e eu queria que vocês dissessem o que o leitor está procurando no texto, né? Ele está procurando o espelho, ou ele está procurando fuga, né? Por que a gente acessa a literatura no dia a dia para cada uma de vocês? Agora eu vou abrir com a Olivia, para a Olivia responder para a gente. Então, foi a pergunta que me fez pensar bastante também, e eu fiquei me perguntando, você colocou para nós assim, se o leitor, como se ele busca, né, uma fuga, a literatura como fuga, né, ele ou busca um espelho dele. Isso mesmo. E aí eu fico me perguntando, será que a pessoa que está buscando a literatura como fuga ainda assim não é um espelho? Né? Se você fala, não, agora eu preciso de outros encontros, né? Eu quero outras realidades, eu quero, sejam elas ficcionais ou entrar em contato com outro tipo de fala, é uma fuga de si, no bom sentido, digamos assim, não sei, do tipo assim, não, eu não quero mais ver aquilo que é tão próximo a mim, né? Então, de certa forma, mesmo quando, na minha visão, pode ser uma forma de um espelho do momento do leitor, né? Eu penso, assim, como leitora, eu tenho muitos livros que eu penso, é uma escolha racional, livros que eu escolho e penso assim, esse livro aqui é um livro que eu acho que eu tenho que ler. Eu quero conhecer, eu acho que é relevante ter esse livro no meu currículo, né? É algo que eu acho bacana por N motivos.
não é uma escolha afetiva, digamos assim, mas é um livro que eu falo assim, não, eu tenho que ler. E aí eu tiro dessa leitura, às vezes me surpreende, às vezes eu termino meio que aos trancos e barrancos, mas eu acho que existe, tem hora que você fala assim, pô, tem o quê, mas o caminho está tortuoso. E eu sou uma pessoa que eu comecei a fazer esse movimento porque eu tenho uma tendência muito grande de ficar no meu universo, de ler aquilo que eu quero ler a mesma página 100 vezes. Eu até escrevi uma vez para a coluna, para o blog do Contos de Sansara, que eu sou tão marcada pelos poemas de Cecília Meirelles que até hoje, com mais de 40 anos, eu leio algum poema e falo lindo, mas não é Cecília Meirelles, porque é uma coisa que me marcou com uma profundidade tão absurda que, assim, eu acho lindo, eu adoro, mas tem um da Cecília que eu sou assim, entendeu? Então, se você deixar, se eu fosse só seguir o barco, eu ia ficar lendo e relendo Viagem Vaga Música pro resto da vida, sabe? Porque eu fico ali viajando e vagando na música. E então eu acho que existe essa, eu acho que no geral, né, eu falei de mim para as outras pessoas, eu acho que no geral, não sei, posso estar sendo, né, não tem como a gente verificar isso, mas eu acho que no geral é um espelho mesmo quando a pessoa decide que é para ir longe de si, né? Porque eu acho que isso pode variar de momento. Se você tem um leitor, eu acho que é complicado a gente definir um leitor porque somos leitores, né? Às vezes a gente muda de estilo de leitor de uma semana para outra, né? Eu tenho, recentemente, muita coisa que eu gostava muito deixou de fazer um pouco de sentido e tem outras coisas entrando, né? E posso também retomar algumas coisas. A vida de leitor, quando profícua, assim, eu acho que ela é muito diversa, né? De momentos, né? Cíclica e você vai, você volta. Mas eu acho que, no geral, o que fica para mim dessa pergunta é: será que, mesmo nesses momentos em que eu quero me afastar disso, será que mesmo nesses momentos que supostamente poderíamos chamar do leitor não ingênuo, né, partindo da sua provocação, é aquele que, não, agora eu quero algo que é para fruição artística, de certa forma parte de um desejo pessoal também de se ver através de outro prisma, né? Então não deixa de ser um espelho, né? Sim, se podemos fazer essa divagação, né? Eu não quero mais ser o leitor que fica no mesmo lugar, eu quero ser outro tipo de leitor, é até um pouco egóico, assim, né? De se ver por um ângulo diferente, que é, sem julgamento nenhum aqui, eu falar egóico não é, só de eu mesmo, né? E penso que, no fim das contas, ficar no mesmo lugar ou fugir para outro lugar não deixa de ser um espelho, a gente está fadado a ser a gente mesmo, e até nas nossas leituras. Eu acho que é um pouco por aí. Que maravilha. E você, Cris? Você você responde um pouco também essa provocação na provocação que a Olivia fez, né? Dessa coisa que uma coisa é indissociável da outra. Sim, eu acho curioso porque a gente continua, assim, ainda muito forte com grandes estereótipos, né, de leitores, eu acho, assim. E aí, no meu caso, por exemplo, como eu escrevo sobre as clássicas, muitas vezes até conhecidos, assim, ficam super chocados se me veem lendo um romance contemporâneo, comédia romântica, que eu amo ler, sabe? Que é o meu livro, assim, de quando eu quero descansar, e que são livros que ainda tem um super preconceito, né, em vários lugares, assim, da literatura, né? E aí voltar lá porque a Monique falou bem no começo, né, de tirar a literatura desse pedestal que só afasta das pessoas, né? Assim, de a gente querer classificar o que é alta literatura e o que não é, né? Colocar uma hierarquia, assim, muito estanque. E eu acho que você vai pegar esses romances contemporâneos, que tem ali um romance bonitinho, super clichê e tal, que aí eu já sei que vai acabar bem, sabe? Eu só quero um livro que acabe bem feliz, assim, com tudo feliz para sempre, sabendo que é um clichê. E, ao mesmo tempo, trabalha vários temas super profundos, né, da experiência humana. Não é porque é um romance contemporâneo clichê que também não vai ter vários temas que são importantes de serem debatidos, assim. Mas eu acho que é isso, assim, a gente ainda tem muito esses preconceitos na literatura. Eu acho que a literatura contemporânea
todo esse movimento, assim, de autopublicação mesmo, né, dos coletivos, tudo mais, eu acho que tem ampliado muito o nosso repertório, né, nossas referências, e acho isso fundamental, assim. E aí acho que esse leitor, ele vai ser sempre complexo, assim, né, difícil de a gente classificar como uma coisa ou outra, né. Eu acho que, assim, na minha opinião, né, desde que as pessoas estejam buscando literatura, Nossa, estejam buscando... Oi? Já estamos no lucro, né? Sabe? Porque é isso, né? Você vai... você não é um super leitor de poesia, mas aí você encontra um livro de poesia ali, às vezes de uma amiga, de uma conhecida, e isso te coloca para ler poesia porque era o livro da tua amiga, e aí você começa a ler a partir daí. Eu acho que a gente tem hoje os livros que estão super em alta também, de ficção de cura, né? Que é os livros... Tem muito da Coreia, né? E outros países também do Oriente, que também tem essa coisa muito de querer ser um livro conforto, né? Um livro que acalma o coração. E por que não, né? Assim, eu acho que variar as referências é o que mais talvez importe, assim, hoje, para que a gente possa ter cada vez mais leitores, né? Num mundo que perde muitos leitores sempre, né? Eu acho que, então, passa um pouco por aí, eu acho, a gente tentar alcançar mais as pessoas, né? E a literatura sair desse pedestal, assim, né? Acho que é super importante ler os clássicos e tudo mais, mas, né? Vamos ler. Acho que é um pouco isso. Vamos ler mulheres, né? Também. Especialmente que, como parafraseando Carmen Lúcia, ficamos aí 2000 anos sem sermos lidas. Então, vamos ler mulheres. E para você, Leila, você na newsletter, a newsletter tem essa comunicação, né? Presume essa comunicação com o leitor. O que você acha que o leitor busca? O que você, enquanto leitura, busca? É espelho? É fuga? É os dois? É uma outra coisa? Conta pra gente. Eu acho que é uma outra coisa. Eu sinto que é praticamente um caleidoscópio, porque não tem para onde fugir. Quando eu escrevo ou quando eu leio, inevitavelmente vai bater em mim, vai refletir em mim, ou quando no momento que eu estou escrevendo, aquela luz, né, aquela bagunça do caleidoscópio está saindo de mim. Então não tem como evitar a fuga e nem o reflexo. E eu enxergo nessa brincadeira do caleidoscópio ângulos muito diferentes. Na newsletter, eu sou extremamente carente. Eu quero escrever para ser espelho, para outras pessoas se verem em mim, segurar minha mão e falar: você não está sozinha. Comigo também é assim. O objetivo da newsletter, como eu falei antes, é jogar a mensagem em garrafa e encontrar quem está comigo. Mas na literatura, enquanto leitora, nunca é uma leitura de fuga, é uma leitura de me encontrar também, no sentido de que a literatura, para mim, ela reflete essa complexidade da realidade, de pontos de vista diferentes, que eu aqui, na minha visão, do meu ponto de vista, no meu foco narrativo da vida real, não consigo enxergar. A literatura, como a gente tinha falado antes, o trabalho com a forma, ela permite um narrador que vai ler a mente do personagem ali, de um jeito que o próprio personagem, às vezes, não conhece. Tem uma frase do Antônio Cândido, eu acho, no Direito à Literatura, que ele fala que a literatura consegue explicar a complexidade de uma sociedade, né? Então, a literatura, para mim, é impossível ela ser uma fuga, porque alguma coisa ali vai falar sobre mim. E sendo uma escritora viva, contemporânea, né? Eu acredito que a gente enfrenta, às vezes, esse questionamento das pessoas mais próximas, mas isso que você está escrevendo é você? Né? Eu estou no processo de escrita de um romance. A história da minha personagem não sou eu. Ela parte de mim, né? Aí nessa brincadeira do caleidoscópio, e quando, principalmente nessa questão de ler autoras contemporâneas vivas, a leitura deixa de ser um espelho e passa a ser uma busca. Eu quero encontrar o fato real da vida dessa autora aqui, porque não é possível que tenha essa força imaginativa, esse trabalho com texto, né? Então,
a literatura não é, a literatura contemporânea das mulheres não é necessariamente um diário, não é a minha vida. Tem trabalho criativo, tem pesquisa ali. Então, quando você, lendo uma autora viva contemporânea, busca essa autora, a realidade dessa autora, você está fugindo, né? E um outro lado do prisma, você está fugindo do seu encontro com o livro, você está fugindo de ver o que ali vai refletir em você. Então, na newsletter, na escrita do cotidiano, sim, eu quero espelhos. Eu sou uma escritora carente na newsletter, mas quando eu escrevo o romance, eu quero cacos. Eu quero jogar as coisas ali, os pedaços de vidro, de espelho, de confete, do que for, para que o leitor ele possa mergulhar ali, ele possa encontrar e se perder dele mesmo, encontrar o livro, encontrar ele, mas não fique buscando se é fuga ou se é espelho, que depois ele vai sentir o que vai acontecer com ele, né? Durante a leitura, depois, mas sem isso de, eu quero aprender tal coisa nesse livro, ou eu quero fugir da minha realidade. Abre o livro e vê o que ele vai te trazer naquele momento. Demais. Sobretudo ler para ler, né? O que me incomoda em textos como o que eu li hoje cedo, por provocação da Rita, é isso, assim, é uma necessidade, como o Cris falou, né, de que as coisas sejam hierarquizadas, classificadas, né, e ler para ler, e ler de tudo, e se refletir, fugir, ir para um lugar que você nunca foi antes, mas também revisitar lugares que você conhece, como Olivia, né, e as placas que ela revisita, né, a própria cidade o tempo todo. Então, acho interessante a gente pensar também dessa perspectiva e fico muito feliz assim, de ter ouvido vocês sobre isso. Agora eu queria saber se alguém quer participar. A Mari tinha levantado a mão antes, mas não sei, a mãozinha desceu. Mari, você quer falar? Agora é o momento, vamos lá, participem, façam pergunta para as autoras. Eu adorei a discussão, adorei. Não sei se eu vou me repetir dentro do que vocês já falaram, mas até por essas experiências que a gente teve nos últimos dias com a leitura da Cecília, é muito um lugar novo que eu acho que nós, escritores e leitores contemporâneos, estamos habitando na multiplicidade do que tem disponível para ler e para ser escrito, como também nessa rapidez que a Cris comentou, a gente também tem possibilidade de vivenciar o mundo a cada leitura. E ontem minha mãe, que acompanhou comigo as mesas, falou, nossa, mas vocês falaram de coisas muito difíceis, eu não fiquei bem. Aí eu pensei, na hora eu respondi para ela, eu não vejo jornal, mas eu leio poesia. Porque muitas vezes é tão drástico quanto, às vezes é onde a gente está buscando o nosso como lidar com o mundo, né? E a minha fuga, aspas, ou o meu lidar com o mundo é sempre a partir do literário, não é a partir do cinema, não é a partir... E aí eu queria saber de vocês, se em vocês também, vocês partem desse ponto para vivenciar esse mundo também, e aí, como a Leila traz, eu quero saber se o meu leitor também está vivendo isso que eu estou vivendo. É nesse sentido, essa é a minha pergunta, não sei se for claro. Quem quer abrir? Cris, quer abrir? Pode falar. Pode ser. Obrigada, Mariana, por acompanhar a mesa, participar. Para mim também, assim, é muito a literatura. Então, inclusive, assisto muito pouco, vou pouco ao cinema, às vezes fico me cobrando, devia ir mais ao cinema. Mas o negócio do livro é muito, é muito presente, assim, né? E às vezes eu fico pensando, meu Deus, se em algum momento eu não conseguir ler, o que eu vou fazer dessa vida, né? Ainda bem que a gente hoje em dia tem vários formatos, né, para acessar a literatura, né? Mas sim, é muito a partir da literatura, porque eu acho que aí vem essa questão de que, independente de que momento, em que momento foi escrita a obra, né, ela consegue dialogar com as nossas questões, né? Assim, a gente vai ver clássicos que falam da nossa vida hoje, né? Não, assim, pode ser um pouco diferente a forma como a pessoa se comunicava e tal, mas as questões estão ali, né? E aí, com a literatura contemporânea, né, como você trouxe também, assim, acho que
ela realmente nos permite, assim, refletir demais sobre o nosso mundo, sobre a nossa vida, a forma como a gente está existindo nesse planeta, né? Mas para mim também é muito a literatura, assim. E tá, parece, para mim, pelo menos, cada vez mais difícil acompanhar o noticiário. Então, também acho que a literatura me permite acompanhar o mundo e, ao mesmo tempo, respirar, né, essa outra forma, né, de estar aqui, assim. É isso. Legal. Leila? Para mim, quando eu busco outros caminhos assim, um escape, né, uma fuga, não é literatura. Eu gosto de ir para outras formas de arte que eu não consigo produzir, porque, como eu falei da outra vez, é inevitável que ela seja um espelho, nem que seja um espelho de técnica de escrita, de tentar decifrar aquele parágrafo. Então, eu costumo, quando eu preciso buscar outros caminhos, eu vou muito para as artes visuais. Eu faço trabalho manual, eu bordo, mas eu gosto de ir para aquela arte visual que é uma obra que eu não faço ideia do que passou na cabeça do artista quando ele fez, o que ele queria, porque ver aquilo que não é palavra me provoca muito mais, me faz pensar em outras formas, assim, me tira do meu lugar de leitora, de escritora, me coloca em um espaço mental inacessível, e aí eu consigo perceber o quanto as coisas são vastas. Então, se eu estou muito presa em um livro, sabe aquela ressaca de terminar um livro? Meu Deus, como eu vou viver agora que o livro acabou? Eu vou para arte visual, eu vou para escultura, para quadro, para coisas que eu não sei fazer, e aí elas se tornam um mistério, aí esse mistério que me abre mais espaço na mente, assim, eu descubro outras salas, outras coisas, outras formas de pensar que eu, sozinha com a literatura, não alcançaria. Puxa, que legal. E para você, Olivia, como é que é? Então, eu sou, no que tange assim, a atualidade, a apreensão de mundo, assim, infelizmente eu sou uma pessoa atualmente até masoquista, assim, porque eu sou do tipo que faço tudo o dia inteiro com um telejornal noticiário político ligado, entendeu? Eu sou uma pessoa que nesse ponto eu não consigo desligar. E daí eu falo, não, eu vou ficar uns 2 dias sem ver, porque eu tô cansada, eu não consigo e tal. Assim, depois eu fico, meu Deus, eu não acredito, por que eu perdi isso? Então é um vai e vem, assim, uma angústia, é muito difícil. Mas eu concordo muito com que e é interessante, eu falei isso para dizer que eu precisava escrever uma apresentação de um livro que eu pretendo um dia, sabe, você tem uma ideia, eu vou publicar essa coletânea aqui de crônicas e tal, eu tinha isso passado pela minha cabeça, e foi vendo o noticiário que me veio a primeira frase para começar a apresentação do livro. Então, assim, não deixa de ser um processo ali, não que eu esteja querendo, mas às vezes quando vem eu preciso pausar o jornal, sentar e escrever. Então, para mim um pouco não, bastante cansativo, por isso eu até concordo com a Leila nesse sentido, assim, porque também quando eu estou lendo, por eu não conseguir escapar disso, eu fico assim, meu Deus, por que eu acho que eu posso escrever no mesmo mundo que essa pessoa escreve aqui? Que vergonha de mim, eu fico me criticando o tempo inteiro, sabe? Pensando, caramba, tanta coisa boa no mundo, e eu fico sempre fazendo essa cobrança, olha só essa construção, deixa eu gravar, já que palavra bonita, vou usar isso aqui um dia, e aí eu fico nesse processo, é difícil às vezes desligar, né, e falar assim, não, vou ler e vou fazer aí eu consegui uma pequena façanha que foi me viciar em audiolivro, porque quando eu estou ouvindo, isso não acontece. Então, eu fui para o audiolivro com todas as forças, assim, porque aí eu estou realmente só como se fosse uma contação de história, assim, e isso ameniza. Mas eu sou muito cinéfila, muito cinéfila. Eu gosto muito de filme, eu já escrevi sobre filme, parei de escrever sobre filme para poder voltar a apreciar o filme em paz. Então, eu falei assim, eu não vou mais escrever sobre filme porque eu quero ver o filme em paz. Eu não quero ficar pensando o que eu poderia escrever sobre ele. Mas eu sou muito do filme, da série e de maratonar, assim, eu acho que é uma coisa meio labiríntica para mim, assim, que eu fico
fugindo de mim mesma e vou para algo que eu acho que realmente eu não tenho condições, eu estou aqui só como apreciadora, só recebendo essa arte maravilhosa, e daqui a pouco aquilo ali começa a virar alguma ideia para alguma coisa, eu tenho que, opa, peraí, deixa eu... Não era para descansar. Então, é sempre essa necessidade, assim, fugindo de mim num labirinto, mas aí acaba que a literatura agarra meu calcanhar 99% das vezes. Mais alguém tem alguma pergunta? Ninguém levantou a mãozinha? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer fazer algum comentário dentro do tema? Fiquem à vontade. A gente vai se encaminhar para o final agora. Não? Todo mundo assim, caladinho. Bem, meninas, eu fico muito feliz, assim, que saio sempre inspirada. Eu fico ouvindo as minhas amigas falarem assim, com os olhinhos assim de coração, igual o emoji, porque vocês me inspiram demais. Fico muito feliz, né, de a gente tornar esse debate uma coisa acessível, né, e de mostrar, ó, literatura está em tudo, literatura está no audiolivro, literatura está nas coisas que eu gosto, né, está na literatura de conforto, está no romance, a literatura está nessa mensagem, nesse bilhete que eu mando, esperando que alguém venha encontrar comigo, né, a literatura, ela está nessa troca, né, eu sempre costumo falar isso para quando... No curso que eu dou e tal, quando eu vou falar sobre literatura em público, eu falo assim, o círculo só completa, né? O círculo só completa quando a gente consegue chegar no leitor, né? Antes, então, tem o escritor escrevendo, tem o livro ou o texto pronto, mas a conta só fecha quando a gente chega no leitor, e esse leitor precisa estar aberto no dia a dia para receber essa mensagem, e há muitas formas dessa mensagem chegar, né, e que bom que a gente está expandindo essas formas, e que bom que a gente tem momentos como esse para falar de literatura sem abrir um livro, né, sem poder falar só, a literatura, ela tem um alcance que é muito mais amplo, né, e a gente sai do encontro falando, puxa, tenho que ler um livro, né, então eu fico assim, de fato, me sinto muito inspirada. A gente tem algumas pessoas aqui na sala, para finalizar, vocês querem passar o arroba de vocês, o nome do livro, o nome do projeto? Pode ficar à vontade. Quer começar, Leila? Sim. No Instagram, vocês podem me encontrar como... Eu vou escrever no chat aqui do Meet. @d.ferro.e.flor. De ferro e flor, tudo separado por pontos. E no Substack também, de ferro e flor, tudo junto, .substack.com. Olivia? Pode falar, Olivia. Eu? Então, esse daqui é o meu arroba no Instagram, foi direitinho? Acho que foi. Olivia.batista.avelar. Isso. Cris também colocou aqui, né, Cris, no chat? Isso. Eu vou colocar aqui também o link da Sansara, que é onde a Olivia e eu publicamos as colunas, então dá para se inscrever ali e receber no e-mail, né? Então a Michelle manda a mensagem para o e-mail de quem está inscrito toda sexta-feira, né? Tem as colunas de diferentes colunistas saindo, e esse é meu Instagram, onde eu também coloco quando saem novos contos, e na Amazon também, como a Monique falou, né, está disponível a coletânea do Escreviventes, né, que é o Tudo Que Não Salvamos, que foi esse projeto tão bonito ali né, enfim, a partir das tragédias também do Rio Grande do Sul, foi publicado recentemente, mas é isso. Gente, quero agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado o convite de, nesse domingo, vir bater um papo aqui sobre literatura. Obrigada que vocês vêm comigo, que vocês me dão a mão nas minhas aventuras. É muito bom saber que eu tenho vocês por perto.
Não é generosidade, não, eu me agarro mesmo em vocês, então obrigada por isso, obrigada Moliette, quero deixar aqui meu agradecimento ao coletivo Moliette, especialmente a Aline, né, que com quem eu tenho mais contato, que me convidou mais uma vez, a Mari esse ano que participou de forma mais ativa, ajudando na organização, Mari que assim me chamou assim 2 meses antes e que eu só pude responder uma semana quase, porque estava enrolada. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho, pela confiança de que eu posso trazer alguma coisa relevante. Agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente, tá? Juliana, Renata, que já foi, Rosimeire, esse aqui que eu ainda... Assistência Judiciária, 22 de agosto, 22 de agosto é meu aniversário, para quem não sabe, Rita, minha amiga querida. Sério, Monique, o meu também. Jura? Olha só, gente, as leoninas que fecham os trabalhos aqui de Leão. Eu tô achando que a minha amiga é Edneia, não sei se é. Isso. Agora você abriu a câmera, Edneia. Como é que você está, Edneia? Entrou pelo site, pelo e-mail da assistência, né? Não pelo meu pessoal. Meu nome é Edneia, eu leio muitos textos da Monique. Para mim, a literatura é uma grande companheira, né? Uma companheira que aceita tudo, inclusive meus desaforos de vez em quando. Então, eu coordeno assistência judiciária 22 de agosto, aqui da PUC, de São Paulo, e quero agradecer muito vocês por escreverem, porque eu adoro, eu gosto da palavra, o ser humano fala, né? O ser humano ouve. E eu só queria fazer um comentáriozinho de tudo que vocês falaram, que foi enriquecedor. Dia desses, a Monique escreveu um texto, eu coloco tudo no texto, tá? Eu não sou tão técnica, o que é crônica, que é isso, é texto. Que o personagem chega num ponto de ônibus e pede uma informação e a outra pessoa não responde, e ela fica irritada e tal. Aí ela constata que a pessoa estava com fone de ouvido e que não estava ouvindo, né? E essa é uma questão que eu levo muito com meus clientes da assistência. A gente cuida muito de demandas de pensão alimentícia, divórcio, aquelas questões assim, que são universais, né? E elas, nos embates com seus companheiros, escrevem de forma assim muito, como que eu vou dizer, muito impensada, né? E eu falo muito para elas, pensa um pouquinho antes de falar, né, ou antes de escrever, porque quando você escreve, é uma flecha que vai, não volta, né? E vocês precisam ler um pouquinho mais, né? Porque vocês escrevem de uma forma assim que não é exatamente o que você está querendo dizer, né? E talvez se vocês lessem... E eu tenho me aproveitado dos seus textos, Monique, para mostrar, né? Então, assim, conhecer vocês, para mim, é muito bom, porque eu estou lá no Machado de Assis ainda, sabe? Eu sou antiga. Então, é bom ver que são mulheres jovens, né? Escrevendo coisas que nos tocam, né? Minha família também é muito da tradição oral, de ficar contando causo, né? Então, a gente usa muito essa linguagem, então, e esses textos claros, né? Simples, porém profundos, né? Tem me ajudado a mostrar, assim, olha, primeiro, a gente não está sozinha, né? Eu acho que com a literatura eu nunca me sinto só. Eu falo, se eu estou chateada, pego um livro, tá? Ou uma música, né? Que eu gosto muito também. Então, se eu estou chateada, pega um livro, você está... Leia um livro, não fica só... Nada contra a internet, nada contra isso, mas um texto um pouco mais... que vai um pouco mais além, né? Só daquela... Por que você não veio? Não foi porque não pude, não sei o quê. Não, coisa mais elaborada. Então, para mim, tem sido de grande ajuda. Venho pensando, inclusive, Monique, de fazer um encontro lá na Jota com as nossas advogadas, que gostam de ler também, né? Para a gente, depois, um dia, fazer um café e trocar figurinha. Vai ser maravilhoso, conte comigo. Que quem mais puder vir, eu não sei, também me chamou a atenção o Conselheiro Lafayette, né, que eu comentei com você, que eu tenho muitos amigos em Congonhas, eu amo Minas, né? Aliás, meu nome é Edneia Bueno Brandão, não nasci em Minas, mas tenho um apego muito grande.
E gosto muito da Carmen Lúcia também. Advogada, né? Ela nos redime, né? Ainda bem. Ainda bem. Então, só quero agradecer e poder contar com vocês, porque vocês não fazem ideia do quanto vocês são transformadoras e do quanto vocês podem nos ajudar. É só muita gratidão mesmo. Obrigada. Obrigada, minha querida. Foi tão muito bom que você veio. Obrigada, Dinéia. A gente é amiga de outros grupos lá em 2017. Aí, assim, eu sou dessa, tá vendo, gente? Eu não sou de... Eu agarro uma amiga e não largo mais. Você passa que vai comigo. Vocês que lutem, porque vocês ficaram minha amiga agora, que vocês vão ter que me aguentar. E é isso. A gente vai usando a literatura para resistir e sobreviver também. Então, esse encontro vai ficar gravado, eu vou disponibilizar lá no YouTube, depois, se vocês quiserem recomendar para alguém assistir, e depois pode colocar lá nos comentários para essa conversa ir mais longe, fiquem à vontade. Obrigada mais uma vez por vocês terem, assim, né, deixado o domingo de vocês um pouquinho de lado para estar aqui nesse espaço, e é isso, gente. Muito bom estar com vocês. Obrigada, viu? Até a próxima. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.